Bom, então primeiramente quero agradecer a participação de todos em nosso evento. O tema do Neobride de Portas Abertas hoje é MacroStrategy e será apresentado pela Evelyn Manzini. Ao término da apresentação, nós teremos 15 minutos para dúvidas, mas vocês podem enviar os questionamentos durante a apresentação através do campo de perguntas e respostas. Desejamos um ótimo evento a todos. Evelyn? Ok, obrigada, Giovanni. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Evelyn, responsável pela parte de treinamentos de visibilidade da Neobride, e hoje a gente vai falar sobre o novo portal RI da Neobride, MacroStrategy. Falando rapidamente da Neobride, vocês todos já nos conhecem, né? Nós somos uma multinacional brasileira. Nosso intuito é promover relação ganha-ganha, tanto para a indústria quanto para o varejo. Então, através da visibilidade que a gente oferece, das informações que estão acontecendo ali no ponto de venda, a gente quer promover essa relação transparente, relação de ganho mútuo para as duas partes, né? Oi, Evelyn, desculpa te interromper. O pessoal comentou aqui que ficou um pouquinho baixo o seu microfone. Será que tem como você aumentar ou falar um pouquinho mais perto? No máximo, eu aproximei um pouquinho o microfone. Vocês podem confirmar se ficou melhor? Bom, acho que dá pra gente seguir. Perfeito. Se continuar ruim, por favor, avisem e a gente verifica aqui o áudio, tá? Perfeito. Falando um pouquinho da história da Neobride, fomos fundados em 99. Ok, pessoal. Alguém mais está com dificuldade de me escutar lá em vivo? Para mim tá bem baixo também, Evelyn. Eu vou tentar trocar o fone. Peço só um instante para vocês, pessoal, por favor. Pessoal, agora vocês me escutam melhor? Agora tá ótimo. Perfeito. Então, se houver qualquer problema, por favor, avisem. Vou compartilhar novamente minha tela.
Então, conforme eu estava conversando com vocês, nós somos fundados aí em 99 pelo senhor Miguel, e no decorrer dos anos a gente foi se especializando no que a gente gostaria através da aquisição de outras empresas. Então, se a gente observar essa linha do tempo, foram inúmeras aquisições no decorrer da nossa história que nos permitiram estar cada vez mais especialistas no que a gente gostaria, né, e trazer uma gama cada vez maior de soluções aí para vocês. Trouxe essa pesquisa para ilustrar para vocês um pouquinho a importância da execução correta, né? Claro que o grande objetivo das ferramentas que a NeoGrid disponibiliza para vocês, das informações, enfim, é garantir que o produto esteja disponível no momento que o nosso consumidor precisa, né? Para que ele não precise comprar uma outra marca ou ir até uma outra loja. Então, essa pesquisa ilustra isso para a gente, o comportamento do shopper quando ele não encontra o produto que ele foi buscar ali na loja do varejo. Para cada uma dessas categorias, o maior percentual é de consumidores que compram outra marca no local, ou seja, consumidores que precisam do produto ali e se não tem o da marca que eles estão habituados, eles vão trocar de marca. Uma vez que o nosso consumidor experimentou a marca do concorrente, quem nos garante que ele vai voltar a utilizar nosso produto? Não garante, né? Então a gente precisa realmente evitar esse problema. O segundo maior percentual é de consumidores que vão atrás da marca em outro lugar. Esses são os consumidores fiéis, que realmente não vão trocar a marca de vocês de forma alguma. Pensando na visão da indústria, isso é ótimo, né? Porque, de qualquer forma, o consumidor tem a nossa marca ali na cabeça. Agora, pensando na visão varejo, não é tão interessante. Por quê? Porque imagina que o consumidor foi atrás da tua marca ali numa loja do Carrefour. Ele não encontrou, ele vai migrar para uma loja do Extra, por exemplo. Então, o varejo perdeu também aquele consumidor. O ideal, né, é que o nosso consumidor encontre o produto ali quando ele for buscar, na loja que ele for buscar ali de primeira. Os outros 2 percentuais são de consumidores que procuram, que desistem da compra ou compram outro tipo de produto. E aí esses realmente acabam optando por uma outra opção. Uma outra curiosidade, né, para mostrar para vocês como é importante a execução, né, como é importante a gente observar todos os aspectos do nosso ponto de venda. 70% das decisões de compra são tomadas em frente à gôndola, ou seja, de acordo com o que o consumidor encontrar ali na loja, no ponto de venda, é que ele vai decidir o que ele vai comprar. Então, é muito importante que a gente tenha uma gôndola bem abastecida, né, que a gente não deixe aquelas gôndolas vazias, como algumas vezes a gente encontra em alguns supermercados. Muitas vezes, se o produto não tem a etiqueta de preço, de repente o consumidor vai deixar de levar o produto também. Então, a gente precisa garantir que o preço esteja correto. Enfim, observar todos esses aspectos aí do ponto de venda. A outra curiosidade é que os shoppers gastam em média 15 segundos na frente da gôndola. 15 segundos para um consumidor que sabe o que quer não é tão pouco tempo, é um tempo até razoável. Agora, 15 segundos para um consumidor que está em dúvida, que não sabe o que ele vai levar, é um tempo bastante curto. Então, a gente acaba ali tendo que disputar a atenção do consumidor. Por isso, a importância de ter uma gôndola ali bacana, bem executada, bem organizada. Agora nós vamos falar de fato do portal, né, do novo portal da NeoGrid. Ele também é chamado de MicroStrategy, né, a plataforma que a gente utiliza. Vou utilizar uma conexão de demonstração, então eu tenho dados aqui fictícios, não são dados reais. E temos aqui no nosso portal a tela inicial. Falando um pouquinho sobre cada um dos menus. No menu Dashboards, a NeoGrid deixou preparadas já algumas análises, 3 análises com algumas visões que a gente considera importantes aí pensando no ótimo global. Pasta de relatórios compartilhados. Os usuários que tiverem um perfil de publicador vão poder salvar análises nessa pasta e aí todos os usuários da indústria dele vão ter acesso a utilizar essa análise. Existe também a pasta Meus Relatórios, para que você possa salvar os relatórios do seu uso, e aí apenas você vai ter esse acesso. E o menu Nova Análise, em que a gente vai construir as visões que a gente desejar. Falando um pouquinho sobre o menu Dashboards.
Nosso portal, ele não tem limitação de navegador, então vocês podem usar qualquer navegador que vocês desejarem para fazer a utilização. Temos o menu Overview, a análise Overview, que é um dashboard que a NeoGrid mesmo já desenvolveu e deixou como um default aí para todas as indústrias. Nessa análise, a NeoGrid já deixou preparados, então, algumas informações que ela considera relevantes. Nós temos aqui, podemos fazer a seleção de ano, então 2015 e 2016, de mês, então a gente pode escolher qual mês que a gente quer analisar, ou se a gente quiser olhar todos os meses também, basta fazer a seleção. Temos aqui os big numbers, então a gente tem o valor vendido dentro do período que a gente filtrou, a quantidade vendida nesse período, o percentual médio de estoque virtual do período e o percentual médio de ruptura desse período também. Aqui ao lado esquerdo nós temos um mapa, né, que vai indicar por estado o valor vendido versus a quantidade vendida. Essa minha conexão de demonstração não carregou esse dado, mas aqui você vai ter, em cima de cada um dos estados, as bolas correspondentes ao valor e a quantidade vendida. Ao lado nós temos um outro gráfico, que é um gráfico de valor vendido por varejo versus a quantidade vendida. Então, o varejo 1, que tem o quadrado maior, ele tem o maior valor vendido. O varejo 2 tem o segundo maior valor vendido. E assim por diante. Caso você queira, como aqui fica bem pequenininho esse gráfico, se você quiser, você pode expandir através dessa setinha aqui, de maximizar no cantinho superior direito. Se a gente maximizar, a gente abre então esse gráfico para todos os demais varejos. Para voltar ao tamanho normal, é só clicar na setinha novamente no restaurar. O terceiro gráfico, ele vai nos mostrar, também por valor vendido e quantidade vendida, o nível 2 da hierarquia de produtos de vocês, que vai ser a subcategoria. Então aqui a gente está classificando as subcategorias através do maior valor vendido. Todo o gráfico, se você colocar o mouse sobre, vai mostrar então exatamente o valor vendido, a quantidade vendida e a participação percentual no valor vendido. Aqui embaixo a gente vai ter uma linha do tempo de valor vendido versus a quantidade vendida, de 2015 versus 2016, para que vocês possam acompanhar aí a evolução. Aqui nessa visão inicial que eu estou mostrando para vocês, a ordenação está sempre, então, o maior valor vendido em primeiro lugar. Temos aqui uma bolinha no canto inferior da tela, bem no meio, no canto inferior, em que a gente tem a visão 1 e a visão 2. A visão 1, então, a gente está classificando pelo valor vendido, e a visão 2 a gente classifica pela quantidade vendida. Por que isso? Porque o GPA, por exemplo, não compartilha valor vendido com a NeoGrid. Então, ele vai estar super mal classificado na visão 1, que é onde está ordenando o valor vendido. Então, a gente tem a de quantidade vendida, para que vocês possam fazer uma comparação mais correta também. Então, se a gente colocar o mouse sobre o varejo 1, ele tem a maior quantidade vendida. O varejo 2, a segunda maior quantidade vendida. E assim por diante. Vou voltar, então, para aquele menu em que a gente tem as outras duas análises. Eu clico nessa seta grandona aqui, voltar. E aí eu volto para a minha tela inicial. Clico novamente no menu Dashboards. E agora a gente vai avaliar a análise 2, que é a análise produto. E aí a gente já oferece uma visão um pouquinho diferente para vocês. Então, aqui a gente passa a ter uma visão por produto. Também podemos filtrar o ano, o mês, e aqui existe a opção de filtrar o varejo. Então, se eu quiser saber como é que está a minha performance, a performance dos meus produtos em cada um dos varejos, eu posso utilizar esse filtro aqui.
Nos big numbers vão estar o valor vendido, a quantidade vendida e o preço médio. Então, a gente tem essa visão que é um pouquinho diferente. A gente tem um outro gráfico também que agora é de nível 2, ou seja, subcategoria, de valor vendido versus a quantidade vendida. Então, aqui a gente estabelece uma classificação das categorias que mais venderam aí primeiro em valor, depois em quantidade, das subcategorias. Quanto mais para cima e mais para a direita for a bolinha, maior o valor vendido aí dessa subcategoria. O segundo gráfico vai nos mostrar, através do nível 3 da hierarquia de produtos, o valor vendido e a quantidade vendida. Então, aqui a gente tem um nível um pouquinho menor dessa segmentação. Enquanto que a gente no nível 2 está no nível mais granular, o nível 3 ele está olhando um nível acima da subcategoria. Então, a gente está olhando por grupo. Embaixo, um outro gráfico também através do nível 4, que é a marca. Então, a gente também está com uma consolidação acima do nível 3. Ordenando também pelo valor vendido primeiro, depois pela quantidade. E ao lado direito nós temos as timelines. Então, a gente tem uma timeline de valor vendido, comparando 2015 com 2016. Uma timeline de estoque virtual do percentual, também para entender a evolução desse percentual. E uma timeline também de percentual de ruptura, para poder acompanhar também aí a evolução do indicador. Se nós formos aqui na outra bolinha, nós vamos mudar a classificação e vamos passar a olhar então a quantidade vendida como o que manda na nossa classificação, e aí depois o valor vendido. E por fim, vamos para a análise 3, que é a análise OSA. O que é o OSA? O OSA ele vai tratar da disponibilidade do produto em gôndola. Então, a gente vai determinar, vai dizer para vocês os produtos que não venderam e por que eles não venderam. Qual foi o problema que aconteceu com eles para que eles não tivessem essa venda. Essa é a análise mais pesada, que geralmente demora um pouquinho mais para carregar. Peço só mais um instantinho a vocês, enquanto a análise carrega. Perfeito. Então, por fim, a gente tem essa análise aqui
do OSA. Também podemos filtrar o ano e o mês. Vamos mostrar então para vocês o percentual de OSA numérico, ou seja, o percentual de disponibilidade dos produtos dentro desse período analisado. Então, a leitura, qual é desse percentual? De 100% das vezes que meu consumidor esteve atrás do meu produto na loja, em 91,09% das vezes ele encontrou. Então, é o percentual de disponibilidade dos produtos. Temos na sequência a perda de vendas hoje em reais. Então, é a perda de vendas em reais devido a esses problemas de disponibilidade. A quantidade de perda de vendas também por problemas de disponibilidade. Abaixo vai existir um gráfico evolutivo desse percentual de disponibilidade. E aí, se você colocar o mouse sobre a coluna ou sobre a linha, você vai ter o valor exato aí dos percentuais e dessas informações. Ao lado esquerdo, a gente vai ter um gráfico de pizza, mostrando, então, o percentual de cada um dos tipos de problema. A gente tem 7 possíveis problemas, e aí a gente vai indicar, então, qual é o percentual correspondente a cada um desses problemas. Nessa conexão demonstração que eu estou aqui fazendo com vocês, o maior problema, para que o produto não venda, para que esses produtos não vendam, é a indisponibilidade em gôndola. Então, é um problema que é relativamente fácil de ser tratado. O segundo gráfico vai nos mostrar um gráfico de varejos, através da perda de vendas em reais e em quantidade. Então, quanto mais para cima e mais para a direita for nossa bolinha, maior é o valor perdido. Ao lado temos um gráfico de perda de vendas de OSA em quantidade e valor pela subcategoria de produtos. Então, a gente está classificando as subcategorias de acordo com a perda de vendas em reais. E abaixo, uma classificação, um gráfico também de perda de vendas pela classificação de nível 4, marca, dos produtos aqui que nós temos. Na segunda aba, nós vamos ter uma ordenação, então, de valor, de quantidade perdida e não mais valor, como a gente está vendo nessa aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói as análises aqui no nosso MicroStrategy. A gente vai acessar o menu A Nova Análise. Temos duas opções de criação de análise. Assistente de Dashboards. Aqui no Assistente de Dashboards, a gente vai poder criar visões mais sofisticadas. Então, a gente pode desenvolver gráficos como esses das análises que eu acabei de mostrar para vocês. E existe uma navegabilidade. Então, quando você salvar, a pessoa que acessar vai conseguir utilizar os filtros e fazer as análises que ela necessitar. Já o assistente de relatórios, ele é voltado para uma massa um pouco maior de dados. Quando a gente precisa gerar um planilhão, um tabelão de Excel, a gente vai no assistente de relatórios. O menu das perguntas, das pré-seleções, ele é igual, então eu vou através do assistente de dashboards, mas a ideia da funcionalidade vai ser a mesma para ambos. Então eu clico no assistente de dashboards. E nessa tela, então, nós vamos determinar tudo aquilo que a gente quer que faça parte da nossa análise. Temos aqui ao lado esquerdo as perguntas, que nós chamamos de prompt. E vamos começar, então, a respondê-las. Tudo que tiver filtro na frente do nome, a gente vai fazer uma pré-seleção, ou seja, um filtro de mês específico, de produto específico e assim por diante. Tudo que tiver visualizar na frente do nome, a gente vai determinar o nível de granularidade, o nível de detalhe que a gente quer. Então, por exemplo, se no local varejo eu filtrar o varejo GPA, no visualizar local varejo, eu vou determinar que eu quero analisar o GPA no nível descrição da loja. Então, é essa a ideia dessas pré-seleções. E tudo que tiver em métricas são os indicadores. Começando pelo filtro, então. Vou filtrar um mês de análise que eu quero. Vou filtrar um mês de janeiro de 2016, por exemplo. No filtro de local varejo. E aqui passa a ser a primeira diferença com relação ao portal vermelho, o portal RI, que alguns de vocês, imagino, devam conhecer.
O local varejo, se você não filtrar nenhum varejo específico, você pode trazer uma análise de todos os varejos. Então, você consegue extrair uma análise consolidada de forma simples, né? Então, se nós abrirmos aqui 2.8 varejo, nessa setinha ao lado esquerdo, nós vamos ter todos os varejos que nós podemos selecionar. Aqui, nesse caso, eu não vou filtrar nenhum varejo específico. Vou deixar todos os varejos. Filtro produto fabricante. Então, aqui no produto fabricante, vai ser a dimensão de produtos com a descrição que a indústria determinar. Se nós quisermos avaliar algum produto específico, nós utilizamos então esse menu filtro para fazer essa seleção. Aqui no caso, a gente não vai fazer essa seleção porque a gente não quer olhar nenhum produto específico. Produto varejo vai ser a dimensão de produtos conforme o varejo cadastrou as informações de descrição, de código, então a gente não vai utilizar. Categorias Nielsen também, se a gente quisesse fazer algum filtro, alguma seleção pelas categorias, a gente faria aqui. Visualizar tempo. Então, lá em cima, a gente selecionou o mês de janeiro de 2016. Agora, no visualizar, a gente vai determinar se a gente quer ter essa visão por mês, por semana, por dia. Então, eu quero colocar o mês e o dia. Perfeito. Local varejo. Eu quero analisar o meu varejo em qual nível de detalhe? Eu quero olhar apenas o nome do varejo. Então, a gente vai selecionar apenas varejo. Produto fabricante. Qual é o nível de detalhe do produto que eu quero analisar? Eu quero analisar o nível de detalhe EAN. Perfeito. Produto varejo. Se a gente quisesse que ele fizesse parte da nossa análise, a gente faria alguma seleção. Como a gente não quer, a gente não coloca nada. Categorias Nielsen também não. Vamos direto para as métricas. Então, nós temos aqui todo um grupo de indicadores, que são indicadores padrão, que vocês podem selecionar para sua análise. Colocando o mouse sobre o nome de cada indicador, vai ter um breve resumo do que significa. Obrigatoriamente, vocês vão precisar colocar a quantidade e o valor vendido. Todas as outras são opcionais. Para essa análise de exemplo, eu vou utilizar somente quantidade e valor vendido mesmo. E agora a gente executa o nosso dashboard. Perfeito. Geramos aqui então uma visão inicial e agora a gente vai começar a mudar a carinha da nossa análise. Diferente do portal vermelho, em que a gente precisa acessar inúmeros menus para determinar o layout, para mudar a ordem das informações, mudar o nível das informações, aqui não, aqui a gente vai fazer as coisas de uma forma muito mais simples. Eu posso incluir qualquer dessas informações dentro da minha análise, ou jogando na visualização, ou então eu posso utilizar o editor. E aí eu coloco ou para a linha ou para a coluna aquilo que eu desejar. Então, eu coloquei o dia nas nossas colunas. Vou tirar o valor vendido, vou deixar só a quantidade. Eu quero colocar o varejo na minha linha. Então, eu arrasto para a linha. O EAN também quero na linha. Arrasto para a linha. Poxa, eu quero que apareça em cima do dia qual é o mês que eu estou analisando. Posso jogar o mês acima do dia. E aí a gente vai passar até essa informação. Então, a gente, de uma forma muito mais simples, muito mais intuitiva, consegue estruturar essas análises. Um ponto importante sobre esse portal é o seguinte. Nele, vocês conseguem extrair análises de até 500 mil linhas, enquanto que no portal vermelho eram apenas 10 mil. Então, a gente já não tem mais essa limitação, por exemplo, para gerar uma análise consolidada dos varejos. Aqui a gente passa a conseguir gerar de uma maneira mais simples. Também passa a ser mais simples toda a navegação, né? É muito mais intuitivo você alterar a ordem das informações que você está avaliando. Da mesma forma, poxa, eu não quero todos esses dias na minha análise. Eu quero apenas alguns desses dias. Como é que eu faço para fazer esse filtro?
Existe aqui ao lado esquerdo um menu onde a gente tem o editor, onde a gente tem o filtro e a gente tem as propriedades da nossa análise. Se a gente vier no menu filtro e pegar o dia e arrastar para o filtro, a gente passa a determinar quais são os dias de janeiro que a gente quer olhar. Então, eu quero olhar a partir do dia 1 de janeiro até o dia 8 de janeiro apenas. Se nós olharmos para o lado direito, nossa análise tem apenas do dia 1 ao dia 8. Legal. Não quero olhar o nível EAN dessa informação, eu quero olhar então o nível total. Não quero mais olhar o nível EAN. É só eu pegar o EAN e jogar de volta para o lugar de onde eu o tirei. Perfeito. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode inserir um título, inserir um logotipo da nossa imagem, né, uma imagem dentro da nossa análise, através desse menu Inserir Texto. Então, eu posso colocar análise como um título de venda diária. Eu posso mudar também a formatação desse título. Então, eu posso mudar a fonte. Posso mudar o tipo, então pode ser negrito, itálico, sublinhado. Posso mudar a cor da nossa análise. Posso mudar o tamanho do nosso título também. Quero um pouquinho maior. Posso mudar a ordenação, então se estiver para a esquerda, para a direita, justificado. E assim por diante. E posso também inserir um logotipo. Venho nesse menu Inserir também, Imagem. A gente pode ou colocar uma imagem que esteja salva no nosso computador, ou pesquisar uma imagem do Google. Aqui no nosso exemplo, eu vou pesquisar uma imagem do Google. Então, eu vou pesquisar o logo da Neogrid. Eu acesso a imagem, clico com o botão direito, copiar endereço da imagem. Aí eu posso colar na minha caixinha e dar um OK. Perfeito. Observem que o logo ele desconfigura inicialmente. Então, aqui ao lado esquerdo no Propriedades, vai me abrir uma opção de ordenar. Qual é o tamanho do nosso logo, da nossa imagem? Eu quero ajustar para o recipiente. E aí já está ajustado. Se eu quiser colocar ao lado do título da minha análise, basta eu trazer aqui para o lado direito. Então, agora nós temos também o título e o logo da nossa análise. Evelyn, quero aumentar um pouquinho. Vamos aumentar, não tem importância. Um pouquinho maior. Perfeito. A gente tem uma opção também de fazer um gráfico. Então, de criar um gráfico dessa nossa análise. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova visão. Eu vou copiar essa análise que eu fiz numa visualização abaixo. Grande parte da inteligência do portal está nessas setinhas que a gente tem no canto superior direito. Eu quero duplicar essa análise, então eu tenho um menu aqui, duplicar. Eu clico nele. Então, na parte inferior já me apareceu essa mesma análise. Só que agora, eu vou estabelecer um gráfico dessa análise. Eu quero, aqui ao lado direito, a gente vai ter as opções de gráfico. Então, a gente pode ter um gráfico de mapa de calor, de gráfico de barras, e assim sucessivamente. Eu vou fazer um gráfico de pizza. Então, vou estabelecer um gráfico de pizza para essa nossa análise. Com a configuração que ela estava, não vai ser possível. Então, a gente volta. E eu quero os dias na realidade. E não quero mais o varejo, porque eu tenho apenas um. E aí, estabeleço esse gráfico de pizza, em que a gente vai ter a venda para cada um dos dias. Se eu quiser, posso fazer um gráfico de barra. Também vou ter, então, essa venda nesse gráfico de barra. Caso eu queira, eu posso determinar, pessoal,
que a minha análise superior interfira na minha análise inferior. De que forma? Se eu vier nessa setinha aqui no lado superior direito, eu tenho uma opção de usar como filtro. Então, eu vou usar essa aba como um filtro para outra abinha. Então, eu vou no menu usar como filtro. Então, a análise visualização 1 vai refletir como um filtro da visualização 1 cópia, que é a que está aqui embaixo. Perfeito. Se eu filtrar, por exemplo, uma data aqui em cima, meu gráfico da parte inferior agora passa a refletir. Se eu quiser tirar o filtro, é só eu clicar sobre a data. E aí o filtro desaparece. Da mesma forma, as outras datas. Então, por exemplo, se eu incluir aqui na minha análise superior o EAN e filtrar um único EAN. Na parte inferior, eu passo a ver as vendas apenas desse EAN que eu selecionei. E assim sucessivamente. Se eu quiser selecionar mais de um, eu uso CTRL. Então, eu faço a seleção, CTRL, e seleciono outro produto. E assim por diante. Então, posso também fazer dessa forma essa minha análise. A ideia, né, pessoal, desse portal é que vocês não precisem utilizar o Excel, né? Então, a ideia é que vocês consigam fazer todas as edições e as alterações que vocês precisarem sem fazer uso do Excel. A gente pode também determinar subtotais. A gente pode determinar a somatória. De que forma a gente faria isso? A gente faz a seleção aqui por quantidade vendida, tem uma setinha ali do lado superior direito. E a gente tem a opção aqui de mostrar totais. Então, se eu vier aqui e clicar no mostrar totais, tem a opção aqui já dos subtotais. Isso é legal quando a gente está avaliando, por exemplo, por bandeira. E aí eu quero ver o subtotal para cada bandeira. A gente pode fazer a inclusão desse subtotal. Dessa forma fica uma coisa bem flexível, né? A gente consegue ter várias opções de fazer a mesma coisa. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode determinar também que vai ter um filtro na parte superior da nossa análise. De que forma? A gente vai vir nesse menu inserir, inserir filtro. Agora, eu vou arrastar qual a informação que eu quero fazer esse filtro. Eu quero fazer esse filtro na parte superior através do EAN. Perfeito. Esse filtro, então, eu quero filtrar tanto a minha visualização 2 quanto a visualização 1. Apliquei. Eu posso mudar o tipo de filtro. Então, eu quero mostrar o estilo de exibição. Eu quero uma caixa de seleção. Ou então, eu quero uma lista suspensa. Ou eu quero uma caixa de listagem. Se eu selecionar algum EAN aqui em cima, as outras duas análises vão refletir esse filtro. Também da mesma forma que a gente faz lá naqueles dashboards que eu já havia mostrado para vocês. Um ponto importante sobre essa análise aqui no assistente de dashboards. A gente não consegue exportar isso para um Excel.
por conta dos gráficos, enfim. A gente consegue exportar apenas para o PDF. Como é que eu faria para exportar essa minha análise? Eu venho no menu Arquivo, Exportar para PDF. Então, gerei minha análise no PDF. Para gerar para o Excel, apenas no assistente de relatórios, não no assistente de dashboard. Para eu salvar essa minha análise, eu venho no menu Arquivo também, Salvar. E aí eu vou ter a opção de salvar na pasta dos meus relatórios ou dos relatórios compartilhados. Vou selecionar dentro dos meus relatórios, vou dar um nome para minha análise, então eu vou dar um nome de teste. Caso eu queira colocar uma descrição também eu posso. Uma vez que eu salvar essa análise, pessoal, todo dia que eu acessá-la, ela vai estar atualizada com o último dia de dados. Então, a gente não precisa se preocupar com essa questão da atualização. Uma vez que a gente salvou a análise, a gente passa a utilizá-la atualizada todos os dias. Temos a opção de avançado, em que a gente vai determinar o seguinte: se toda vez que a gente abrir essa análise, vai ser exibido aquele prompt, aquelas perguntas que eu havia falado para vocês. É importante deixar essa opção de exibir prompt, porque senão a análise vai abrir automaticamente e você não vai saber quais são as seleções que você fez. Ok. O teste foi salvo com êxito. Vou executar novamente esse dashboard que eu salvei. Pronto, está aí carregada então a nossa análise. Se eu for na tela inicial, e abrir a pasta Meus Relatórios, eu vou ter a minha análise teste salva ali, basta clicar e acessar. Bom, pessoal, o que eu precisava transmitir para vocês era isso, né? Eram essas as informações. Agora a gente pode abrir o espaço, então, para as dúvidas de vocês. Podem mandar essas perguntas no campo de chat de perguntas. Oi, Evelyn. Oi. O Gustavo enviou um questionamento aqui. Ele falou que quando você gerou o arquivo em PDF, o título ficou meio quebrado. Existe a possibilidade de resolver isso? Isso, na realidade, quando eu fiz essa exportação, como é uma conexão de demonstração, ele gerou dessa forma, mas as conexões normais, né, das indústrias, elas geram normalmente, não tem esse problema de quebrar, tá? Eu acredito que seja alguma questão da minha conexão mesmo. Mais algum questionamento, pessoal? Fique à vontade para enviar no campo de perguntas e respostas. Bom, Evelyn, não recebi mais nenhum questionamento aqui. Acho que a gente pode encerrar. Primeiramente, quero agradecer o seu tempo e a apresentação. E também agradecer a participação de todos aqui no nosso webinar.
Perfeito, eu é que agradeço, pessoal. Deixo aí na tela os meus contatos. Caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu fico à inteira disposição de vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Um bom dia. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.